Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nessa noite continue falando a cada um de nós, que a Tua presença doce, suave, mas transformadora, nos toque um pouco mais, e nos leve a entender e compreender a Tua vontade, o Teu desejo, o Teu chamado, o Teu convite para cada um de nós. Nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado nós ouvimos uma palavra sobre quarto secreto. E eu gostaria de dar sequência um pouco mais sobre esse assunto, desse convite, desse chamado, dessa intimidade que Deus quer ter com a gente. Lembrando que aquilo que o Senhor mais deseja foi o propósito e alvo dele, enviando o seu Filho Jesus, é ter um relacionamento íntimo, profundo, transformador com cada um de nós. Antes da queda, Deus já fazia isso com o primeiro casal, tendo um tempo lá no jardim, cultivando um relacionamento íntimo, compartilhando do seu coração, dos seus projetos, dos seus planos para aquele primeiro casal. E por causa do pecado, houve um rompimento, houve um grande afastamento, houve também um ensurdecimento do homem, e o homem agora não escuta mais a Deus, o homem agora não tem mais uma revelação de Deus. E então Jesus Cristo, o seu Filho de Deus, veio para trazer paz, como Paulo diz em Romanos capítulo 5, e outros textos que falam dessa intimidade, desse relacionamento, dessa volta a um profundo, impactante e transformador encontro íntimo com Ele. Eu gostaria de fazer isso. Deus nos faz um convite para a intimidade, para uma intimidade profunda. Você vai ter essas ministrações lá na página da comunidade, nós vamos compartilhar um pouco mais. Mas os textos que nós vamos estar vendo durante esse tempo são esses, parte desses. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versos 17 a 20. Lucas 22, 17 a 20. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isso e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças. Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos e disse: este é meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Jesus convida a gente para um relacionamento íntimo, profundo com Ele. O que mais Deus deseja é que a gente tenha essa intimidade, para que Ele possa repartir do seu coração com a gente. E nesse compartilhar do coração de Deus para a gente, Ele vai dar segredos, Ele vai dar direções, para que a gente possa ter uma vida abençoada. Comer à mesa, eu queria falar um pouco sobre esse texto e falar um pouco sobre essa teologia da mesa. Comer uma refeição é uma das coisas mais antigas do mundo. É um ato de comer e de beber, são bem primitivos. As pessoas se reúnem à mesa para uma refeição, não somente para nutrir o seu próprio corpo, mas também para que pudesse ter relacionamento, pudesse ter comunhão, pudesse ter intimidade. Comer e beber
são ritos onde revelam o grau de intimidade de algumas pessoas. Nós convidamos pessoas, nós vamos à casa de pessoas, e ao comer e ao beber, nós estamos demonstrando o grau de intimidade, de relacionamento que nós temos com Ele. No passado, as pessoas saíam para coletar comida, caçavam, colhiam vegetais, sementes. E eles não faziam isso individualmente, eles sentavam e repartiam aquilo que conseguiam. Dividiam o alimento. Um teólogo chamado John Dominic Crossan diz o seguinte: em todas as sociedades, sejam elas simples ou complexas, o ato de comer representa a maneira mais básica de se iniciar e manter relações humanas. Nós encontramos na Bíblia muitas vezes isso acontecendo. Por exemplo, lembro do caso de Daniel, capítulo 1, versos de 8 a 16, quando Daniel é levado para a Babilônia, e ele se recusa a sentar na mesa do rei, junto com outras pessoas, e consagra um jejum de 21 dias. Ele não só estava se abstendo dos alimentos que se eram oferecidos ali, mas ele estava dizendo: eu não concordo com aquilo que está sendo feito ali. Eu não tenho intimidade com esses deuses a qual vocês estão comendo e oferecendo a eles nesse lugar. Em 2 Samuel capítulo 9, de 1 a 13, também, quando Davi, depois da morte de Saul, depois da morte de Jonatas, seu amigo, ele de alguma maneira sente a necessidade de retribuir, ou de não ser injusto com os descendentes de Jonatas. E ele diz: será que alguém aí da família de Jonatas ainda está vivo, não foi morto à espada, para que eu possa trazê-lo para a minha mesa? E aí eles encontraram um rapaz chamado Mefibosete, que era filho de Jonatas. E esse rapaz, ele tinha um problema nas pernas, porque logo depois da guerra, a ama de leite deixou ele cair, ele sofreu um acidente e ficou então com paralisia nas pernas. Davi recupera o Mefibosete e coloca ele na mesa, dizendo: eu tenho uma aliança com você como eu tive com o seu pai. Refeições demonstram alianças. Refeições falam de intimidade. Jacó, por exemplo, em Gênesis 32, quando ele lutou com o anjo e foi ferido na coxa, diz o texto, no capítulo 32, versos 31 a 32, que nenhum judeu, depois daquele dia, comeu um músculo da coxa de qualquer tipo de animal ou ave, porque o Jacó foi ferido por um anjo, foi um pacto que ele fez naquele dia, e por lutar com esse anjo, ele estabeleceu um vínculo espiritual, e eles lembram então na refeição de que existe um vínculo espiritual. As refeições falam sobre isso. A Páscoa judaica, por exemplo, é a refeição mais importante para os judeus, porque falam da saída do povo de Israel lá do Egito, e está falando de uma aliança, de um acordo que Deus fez com o povo, de tirar eles de lá. E foi a última refeição no Egito, e de lá para frente eles estabeleceram todos os anos, até os dias de hoje, essa refeição como referência desse acordo, dessa aliança, desse pacto de intimidade. Deuteronômio 30, por exemplo, quando Deus fala assim: vou abençoar quem fizer isso, vou amaldiçoar quem não fizer isso. E ali a bênção e a maldição está bem ligado a coisas que você come e bebe. A Bíblia está repleta de símbolos e de maneiras de expressar que Deus quer ter intimidade com a gente, e estabeleceu algumas coisas para que isso acontecesse. Jesus sentou-se à mesa com publicanos, com fariseus, com pecadores, com discípulos, com multidões.
Sentou-se à mesa com discípulos fujões no caminho de Emaús. Sentou-se à mesa com o Pedro que tinha negado ele, lá na praia, fazendo agora estabelecer um pacto de amor, dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, para romper eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço. A refeição fala sobre esse acordo, essa intimidade, esse projeto de Deus de intimidade. E quando Jesus, então, como nós lemos o texto, convida os discípulos para essa refeição, ele está estabelecendo ali uma ligação espiritual. O desejo dele de ter intimidade com o ser humano, de comer todos os dias com ele, de viver todos os dias com ele. E assim nós encontramos Jesus falando da nova aliança, aquela Páscoa judaica velha, representando a saída do povo do Egito, agora para a nova terra. Agora Jesus está dizendo, essa velha aliança passou e estou estabelecendo uma nova aliança. Essa é a nova aliança. Esse é o novo acordo, esse é o novo pacto. Eu quero ter intimidade com vocês. Eu quero estabelecer um vínculo de intimidade com vocês. E esse convite a essa refeição tem significados profundos e importantes para a gente lembrar. Essa nova aliança, esse vivo e novo caminho, como Dias disse a semana passada, que estabeleceu, que foi aberto, a possibilidade da gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e ter essa intimidade, esse relacionamento de troca, onde eu falo e Deus escuta, onde Deus fala e eu escuto. O autor de Hebreus diz, lá em Hebreus capítulo 10, versos 19 e 22, que é na morte de Cristo, nesse ato da nova aliança, ele abre agora a possibilidade de a gente entrar nos aposentos íntimos do Pai. Na realidade, quando a gente vai para o quarto de escuta, ou quarto secreto, a gente está indo para o quarto do Pai. O autor de Hebreus está dizendo isso. Nós entramos nos aposentos mais íntimos, ou como bem falou o Sérgio na célula passada, quem abre a casa da gente para as pessoas, nós abrimos para todas, mas quem você leva para o seu quarto? As pessoas mais íntimas. Quem é que senta na sua cama? Você convida qualquer um para isso? Assim também Jesus está dizendo, olha, eu estou abrindo um novo e vivo caminho para vocês entrarem no quarto do Pai. E como filhos íntimos podem sentar, pular, pode estabelecer um relacionamento profundo, íntimo com Ele. Em Lucas, capítulo 24, verso 30, diz o texto que ele sentou-se à mesa com os discípulos de Emaús, depois da sua morte e ressurreição. Ele pegou o pão, deu graças, e depois partiu o pão e deu a eles. E diz o texto que os olhos deles foram abertos. Os olhos desses discípulos foram abertos. Jesus celebra esse vínculo de intimidade com aqueles que tinham fugido dele. Eles estavam frustrados, cheios de medo, desanimados. Eles estavam completamente sem muita fé. E aí Jesus vem e quer ter uma intimidade com eles. Jesus quer estabelecer uma restauração com eles. Jesus quer estabelecer uma intimidade de transformação. E nesse convite, nós somos confrontados. Venham comigo, comam comigo, façam um pacto comigo, façam uma aliança comigo, entre nos meus aposentos, sente aqui na minha cama, vamos conversar. Nós somos confrontados, transformados, nossos olhos abertos, e aquele lugar se torna um lugar
de purificação. Diz o texto, em João 13, 4 e 5, que ele na mesa se levantou, tirou a capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura, e logo em seguida pegou bacia, toalha, e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugar esses pés. Nesse encontro com Deus, nós precisamos estar limpos. E muitos de nós imaginam assim, bom, eu preciso me limpar, eu preciso parar de fazer certas coisas, eu preciso deixar de certas coisas. Ok, bacana. Mas deixe Jesus limpá-lo. Quando a gente tenta fazer as coisas, nós até conseguimos por um período, mas ela volta. Porque é na nossa força, na nossa vontade. O encontro com Deus também é um encontro purificador. O teu encontro na intimidade com Jesus é para limpar também. Nós já fomos limpos pelo sangue de Jesus. Mas existem algumas partes da nossa vida que ainda são sujas. Ou sujam no dia a dia. Nossos olhos são sujos, nossa mente às vezes suja, nossos pés por andar em lugares que não são da vontade de Deus. Os discípulos já estavam limpos. Esse foi o questionamento de Pedro. Mas Jesus nos convida a estar na presença dEle, a viver com Ele, na intimidade com Ele, para nos purificarmos constantemente. Jesus convida cada um de nós nessa noite para um banho. Qual é a área da sua vida que precisa ser lavada? Os seus olhos, a sua mente, as suas dúvidas, os seus ouvidos para ouvir mais a Deus, e tem ouvido tantas coisas. Obrigado. Nós não precisamos nos esconder de Deus para nos sermos limpos. Vamos na presença de Deus, às vezes com as mangas bem longas, para que a gente não mostre a nossa sujeira. A gente tem que esquecer disso. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe dos nossos pecados. Ele conhece todos eles. Nós temos que arregaçar nossas vestes e deixar Ele limpar mesmo nossa vida. Completamente. Qual é a área da sua vida que precisa ser limpa? Esse lugar é um lugar de purificação. Eu e você precisamos ir todos os dias para esse lugar. Você sabe qual é o lugar? É um tempo com Deus. É um tempo com Deus. Um tempo na presença de Deus. Um tempo de intimidade com Deus. Nós precisamos parar e sentar à mesa com Deus. Ele nos convida para essa refeição especial. Jesus nos convida para essa intimidade. Segundo lugar, é um lugar onde a gente recebe visão e missão. O texto em João capítulo 13, versos 12 a 15 diz assim: depois de lavar os pés dos discípulos, ele vestiu a capa novamente, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, de Senhor, e têm razão, pois eu sou Senhor e eu sou mestre. E eu lavei o pé de vocês. Então vocês devem lavar os pés dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Quando nós temos um encontro com Deus, nós temos uma clara percepção do que nós precisamos fazer. Jesus, depois de lavar os pés, Ele diz: agora façam isso com outros. Ele nos dá a visão e nos dá a missão. Jesus se esvaziou, se diz Filipenses capítulo 2, da sua glória de Deus, e se tornou homem, e se tornou servo. Ele lavou os pés dos discípulos e mostrou como é. Ele dá a oportunidade agora para a gente servir esse mundo. Não se servir do mundo, mas servir o mundo. Em João 13, ele continua dizendo o seguinte:
13, 34 a 35. Eu dou um novo mandamento a vocês: amem uns aos outros. Assim como eu amei vocês, amem uns aos outros. Todo encontro com Deus precisa nos levar a uma missão. Se nesse encontro nós não saímos para a prática, nós precisamos avaliar se nós tivemos realmente um encontro com Deus. Se o dia a dia desse envolvimento com Deus, esse relacionamento íntimo com Deus, de oração, de conversa íntima, não me levar a uma atividade, a uma ação de amor, de serviço, eu preciso começar a duvidar se esse encontro foi com Deus mesmo. Porque todo encontro com Deus nos leva a uma missão, a uma visão. Esse lugar também pode ser, a gente pode ser a gente mesmo. A Dilene falou sobre isso semana passada. A gente pode ser a gente mesmo. A gente pode ser um incrédulo, porque os discípulos estavam ali incrédulos. Jesus chamou incrédulos, discípulos que não criam. E eles estavam lá expondo a incredulidade para Deus, para Jesus. Ali tinha medrosos, ali tinha desanimados, ali tinha gente com muita dúvida, ali tinha gente que ia abandonar Jesus, ali tinha gente que ia trair Jesus. Esse encontro íntimo que Deus nos chama a gente mesmo, para a gente ser a gente mesmo, para dizer assim: Deus, hoje eu não estou crendo no Senhor, não. Estou falando aqui, não estou crendo. Hoje eu estou com medo, a situação está difícil, está piorando, eu não sei mais o que eu vou fazer. Nesse lugar, nesse encontro, a gente pode ser a gente mesmo, a gente pode se desnudar para Deus, a gente pode ser confrontado pelos nossos pecados, como Pedro foi. Pedro, você vai me negar. E ele diz: eu não vou te negar. O texto fala sobre isso. Eu vou morrer, até eu posso dar minha vida pelo Senhor. E Jesus falou: se eu não orasse por você, se eu não pedisse ao Pai, você estava perdido. Nesse encontro, o nosso pecado é confrontado, mas é um confronto para transformação. O nosso orgulho é abatido e nós somos humilhados para sermos exaltados. Nós demonstramos a nossa incredulidade para sermos cheios de fé. Nós demonstramos o nosso desânimo para sermos fortalecidos. Nós podemos ser nós mesmos. Não esconda, como foi falado a semana passada, não esconda diante de Deus quem você é. Exponha-se. Deus é nosso Pai, você está na intimidade com Ele. Abra o teu coração, exponha seus lamentos e dúvidas. Deus vai te animar. Porque esse também, em último lugar, é um lugar onde nós somos renovados por suas promessas. Jesus olha para os discípulos naquela refeição de intimidade e vê toda aquela fragilidade deles. E aí ele começa a dar promessas. Animar o coração daqueles homens com promessas. No quarto secreto, no lugar da intimidade, no convite à refeição que Jesus nos faz, lá nós somos confortados com promessas que Deus faz a gente. Lucas 22, 29, ele diz assim: olha, eu vou estar com vocês, vocês vão julgar as tribos, vocês vão passar algumas situações difíceis, mas vão julgar as tribos. Onde eu vou, vocês não podem vir agora, mas vocês estarão comigo, eu vou preparar um lugar para vocês.
Jesus também diz assim: vocês estão aflitos, vocês estão com muitas aflições, passando sufoco, mas tenham ânimo. Na casa do meu pai tem muitos quartos. Eu já falei uma vez sobre isso. Quando Jesus fala sobre esse texto, ele não está falando de mansões, cada um vai ter sua mansãozinha lá no céu, no canto, cada um vai ter lá nós vamos ter quartos na casa do Pai. Isso que o texto fala no original, é quartos. Quartos na casa do Pai. Nós também, Jesus disse que ele estava com vontade, desejando juntar com eles, estar com eles, mas ele não voltaria a comer com eles antes que o reino viesse. E o reino veio, é em Jesus. E ele diz mais: se vocês pedirem alguma coisa, meu Pai vai ouvir a oração de vocês e vai responder. E mais, vocês não vão ficar sozinhos, o Espírito Santo vai vir para consolar, para estar com vocês, para andar com vocês. Vocês estão aí angustiados, eu deixo a minha paz, vou dar minha paz, recebam ela. É um lugar onde nós recebemos refrigério, paz, saímos de lá confortados pelo Espírito Santo, animados em continuar, esperançosos, cientes de que o Senhor está conosco. Ele tem um pacto com a gente, Ele nos convidou para a sua ceia, para a intimidade, para um relacionamento, para estabelecer vínculos, para morar dentro da gente. E para terminar, a gente que é convidado para essa intimidade, hoje e sempre, irmãos, hoje e sempre, Jesus quer, como fez com Pedro, curar, limpar, aliviar, animar, consolar, libertar. Esse lugar de intimidade é para tudo isso. E muitos de nós não estamos usufruindo desse lugar, porque nós ocupamos a nossa vida com tantas coisas. E Jesus, lá em Lucas capítulo 14, é o último texto que eu gostaria de mencionar, Lucas 14, de 16 a 24, ele conta uma história de uma pessoa que queria comer com muitos amigos, e convidou: venham comer comigo, venham ter intimidade comigo, venham ouvir o que eu tenho no meu coração e repartir com vocês, para que vocês sejam abençoados. Venham estabelecer um vínculo de intimidade comigo, sentando na minha mesa, tomando no meu vinho, comendo o meu alimento, enchendo o coração de vocês com alegria, com paz, com conforto, com consolo. E aí alguns, um atrás do outro, diz o texto, eles foram arrumando desculpas para não estarem nesse lugar de intimidade. Um disse assim: eu tenho outras prioridades. Outro diz: não, olha, eu tenho compromissos demais, não tenho tempo para isso. Qual é a sua? Qual é a minha desculpa? O que a gente tem falado para Deus? Deus, olha, não dá, hoje não dá, Deus. Não dá, meu tempo é curto, minha agenda é apertada, meu tempo tem outras prioridades. O que a gente está falando com Deus? O que a gente está falando para Ele? A gente é convidado para esse momento de intimidade e profundo relacionamento com Ele. E Deus quer isso da gente, irmãos. O que Deus mais deseja é convidá-lo todos os dias para um banquete. Estar na presença dEle é um banquete. Banquete de consolo, um banquete de paz, um banquete de cura, um banquete de restauração, um banquete de purificação, um banquete de amor,
Um banquete que a gente sai animado para fazer a missão, cheio da visão de Deus, para a gente limpar outros e para a gente curar outros. Jesus nos convida nessa noite para esse banquete. E quando comemos e bebemos, vamos lembrar disso. Esses são elementos que falam de tudo isso. Dessa intimidade que Deus quer com a gente. Amém, queridos? Feche seus olhos. Convido o coral para, enquanto nós oramos, possa cantar uma canção. Ore a Deus. Estabeleça com Ele um propósito nessa noite, Deus. O Senhor me convida e eu estou perdendo a oportunidade. Eu quero, eu preciso. Fale com Ele, deixe Ele falar com você.